vamos falar sobre alguns desígnios e que o maligno muitas vezes coloca sobre nós, sobre o nosso coração, tentando paralisar o nosso avanço. Sabe, irmãos, o Senhor deseja o avanço da igreja. E por que o Senhor deseja o avanço da igreja? Não é para que a igreja seja um monumento que seja visto pelos homens, não, muito pelo contrário, porque há uma vontade do Senhor que permanece até hoje, e a vontade dele é que nenhuma alma se perca. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Por isso que o Senhor, ele falou: a minha vontade é que ninguém venha a se perder. E hoje eu quero trazer alguns pontos para que a gente possa perceber talvez uma ação do quê? Do maligno tentando o quê? Nos atrapalhar, nos distrair, nos tirar do propósito da vontade do nosso Deus como igreja. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim em 2 Coríntios 2:11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa, que o Senhor sempre teve uma vontade, sempre essa vontade permanece até hoje, de fundar a igreja. Então vamos lá, o Senhor, depois de Cristo, ele sempre teve o que? O propósito de fundamentar o que? Igreja, sabendo que a igreja seria a continuação da obra do Senhor. Qual passou a ser o desígnio do inimigo? Paralisar a obra de quem? Da igreja. Isso é fato. Vamos lá, se ele não conseguiu impedir o filho, ele não discerniu quem era o filho, ele sabia que, a mulher geraria semente que esmagaria o seu império, que tomaria a herança espiritual de volta para sua mão, para o seu domínio. Ele não discerniu o filho, ele achou que ele tinha vencido. Quando o filho ressuscita, ele fala: perdi essa batalha, agora eu preciso continuar a segunda batalha. E qual é a segunda batalha? É a qual nós estamos enfrentando nesse tempo, porque o inimigo só tem um propósito sobre nós: paralisar a igreja. Porque se o inimigo conseguir paralisar a igreja, como serão salvas as pessoas lá fora? É impossível. Se ele paralisar a igreja, como as pessoas serão ministradas? Serão ensinadas? Como avançará a obra do Senhor? E por isso, quando Cristo ouve de Pedro a revelação no Espírito ao coração dele, ele fala: Pedro, em verdade vos digo, sobre essa palavra eu fundarei a minha igreja. Ou seja, a igreja é a continuação do ministério de Jesus. Amém, irmãos? Então a vontade do inimigo é o quê? Paralisar a obra na igreja. Sempre ele ataca a igreja. Ele não ataca somente os crentes, porque se ele derrubar uma igreja, ele derruba muita gente. Se ele destruir uma igreja, se ele paralisar uma igreja, ele sabe que ele está tendo vantagem sobre nós. Mas quando uma igreja multiplica, ela cresce, cada vez mais vidas são alcançadas. Amém, irmãos? Então esse é o desígnio do inimigo. E nessa noite eu quero falar sobre alguns propósitos, ações dele, e para que eu e você nessa noite talvez possamos nos identificar e talvez perceber que estamos paralisados não pela nossa vontade, mas porque o inimigo tem cooperado contra a obra de Deus. Amém? Primeira coisa, desviar o nosso olhar de Cristo. Essa é a primeira vontade dele, porque se ele conseguir tirar Cristo do centro, ele consegue desviar o quê? A nossa atenção e o nosso foco. Quando esquecemos que Cristo é o centro, eu me paraliso. Por quê? Porque eu começo a olhar para quem? Quando não olho para Jesus? Para mim. Quando eu não olho para Cristo, eu começo a olhar para quem? Para a minha vida. Eu tiro o centro dele, esqueço que ele habita em mim, esqueço que ele salvou a minha vida, e eu começo a voltar os meus olhos para a minha vida. E quando isso acontece, nós vamos achar toda sorte de imperfeições, de limitações, de medos, de angústia, e a resposta final nossa vai ser: eu não estou pronto para isso. Mas por isso que ele sempre tenta apontar os olhos dos homens para olhar para si mesmo. E quando a gente começa a olhar para nós, nós nos paralisamos.
Olha o que a palavra do Senhor diz em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, meus irmãos? Primeira revelação, nós precisamos saber que Cristo está em nós. Quando eu começo a olhar que Cristo está em mim e começo a receber essa realidade espiritual, o que acontece com a minha vida? Ela se torna nula. Quando eu entendo que Cristo habita em mim, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, o que acontece comigo? Eu tenho medo de avançar? Não. Eu olho para mim? Não, porque por mais imperfeito que sou, mas Cristo habita em mim. Ou seja, Ele decidiu manifestar a sua glória através da nossa vida. Amém, igreja? Então toda vez que o inimigo tentar, ele vai tentar fazer que cada um de nós olhemos para o quê? Para as nossas limitações. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, não permita mais, nunca mais, que o inimigo olhe para você e fale que a obra comece por você. E toda vez que ele tentar falar, você olha para ele e fala assim: Satanás, Cristo habita em mim, e as obras que faço não é por mim, é pela glória dele que está em mim. Aleluia, amém. Isso é poderoso. E quando a igreja entende essas coisas, nós colocamos o quê? O inimigo debaixo da sola dos nossos pés. Observe isso. Quando olhamos para Cristo, somos desafiados o quê? A avançar. Nós não paralisamos, mas quando olhamos para nós mesmos, sentimos o quê? Desânimo. Quantas vezes você já sentiu algo no seu espírito e falou: esse é meu tempo, Deus vai me usar, eu vou chegar para o pastor e vou falar: pastor, eu vou ser voluntário dessa obra, eu vou participar do ministério infantil, eu vou participar dos pequenos grupos na célula, eu vou levar pessoas para o encontro, eu vou sair do culto empolgado, falou: aquela palavra falou comigo. Mas quando eu olho para mim, o que vem depois disso? Desânimo. Mas eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que o meu tempo não vai dar, minha agenda é corrida, eu tenho um filho agora, e agora meu casamento, e o meu trabalho. Percebe? Toda vez que a gente olha para nós, nos vem o quê? Desânimo. Outra coisa, quando olhamos para Cristo, nossa fé é forte, mas quando olhamos para nós mesmos, a nossa fé enfraquece. Todas as vezes que eu olho para Cristo, eu sei que Cristo faz. Quantos duvidam que Cristo faz? Ninguém. Quantos creem que o Senhor transforma, Ele cura e faz milagres? Aleluia! Quando eu olho para Cristo, a minha fé cresce, mas quando eu olho para mim, eu paraliso, eu não avanço. Será que eu vou conseguir fazer algo para alguém ser curado? Será que a minha oração vai funcionar? Deixa eu te lembrar uma coisa, irmão: quem faz em nós é Jesus Cristo. Aleluia! Então se nós orarmos, é porque oramos em nome de Jesus, e o nome de Jesus é poderoso para transformar, restaurar e curar. Amém, irmãos? Aleluia! Quando olhamos para Cristo, fazemos o impossível, mas quando olhamos para nós mesmos, paramos diante da dificuldade. Nós paralisamos. O que é difícil para nós nos torna paralíticos, paralisados. Freamos o avanço. Mas quando eu olho para Cristo, eu sei que Cristo, Ele é o poderoso, Ele é o Senhor das causas impossíveis. O que é impossível para o homem é possível a Cristo. Quando eu olho para uma situação que eu falo: eu não sei resolver, aleluia, mas Cristo resolveria isso. Percebe? Quando nós mudamos o foco do olhar, colocamos Cristo no centro de novo, nós não temos medo de realizar as obras do Pai. Amém, igreja? Outra coisa, quando olhamos para Cristo, exercitamos autoridade no nome de Jesus. Quando olhamos para nós mesmos, ficamos intimidados pelo inimigo. Antigamente, quando tinha os cultos de libertação, eu lembro que os espíritos malignos manifestavam. E naquele início eu era acusado demais, eu tinha muita acusação, até porque tinha muita brecha, né?
E quando manifestava um demônio lá, o que eu fazia? Eu corria lá para o fundo da igreja, para os laterais, ficava encostado assim. Porque eu falava na minha cabeça, se eu encostar nas minhas costas, ele não entra. Te juro. E aí eu encostava na parede. Eu falei, não, em mim não vem. Porque eu olhava para quê? Para a minha vida. Se naquele tempo eu tivesse entendimento de Jesus, eu tinha também operado libertação, expulsando demônios em nome de Jesus. Amém, irmãos? E é toda vez que é isso, alguém manifesta. Quando nós não temos essa testificação, nós temos medo. Nós temos medo. O irmão engrossa a voz. Você fala, eita, pega, e agora o que eu faço? O capeta vai me pegar. Não olha para você, olha para Cristo. Eu posso até estar com medo. E aí o diabo ainda ele tenta falar, você vai me expulsar. Eu não, Jesus, em nome de Jesus sai. E ele sai. E aí a gente começa a perceber isso. Porque a gente parou de olhar para nós, começamos a olhar para Cristo. Então, em nome de Jesus, não permita nunca mais que o inimigo vença esse desígnio na nossa vida, fazendo a gente olhar para nós mesmos, esquecendo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Quantos começam a ficar motivados com essa palavra? Aleluia! Porque Cristo é o centro, Cristo é que faz todas as coisas, nada vem de nós, tudo vem dele. Ou seja, eu quero afirmar e reafirmar para você, você tem unção, autoridade suficiente para transformar uma vida, para curar, para libertar e para sarar os cativos. Creia nisso, creia, exerça, faça, não impeça, não deixe que o inimigo impeça a sua vitória e a sua graça de poder participar do ministério que é tão empolgante, que é o nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? O alvo de Satanás é isso, é sempre falar, eu sou inútil, eu não tenho talento, eu não tenho condição, eu não sei liderar. Como que eu vou abrir uma célula se eu não sei liderar? Meu filho, deixa eu lembrar mais uma coisa para você, quem é o líder da nossa vida? Jesus Cristo. Quem vai liderar a minha célula? O pastor? De forma alguma. Cristo lidera a minha célula. Cristo lidera, sempre liderou e sempre vai liderar. Eu lembro a primeira vez que nós fomos fazer uma célula na antiga igreja. Eu fui o primeiro a liderar uma célula. E eu tinha, acho que 1 ano e pouquinho de convertido. E quem vem para a minha célula? 3 pastores. Eu batia queixo, eu fritava, porque eu não entendia isso. Eu falei, meu Deus, 3 pastores, esses caras têm anos de caminhada. O que eu vou ministrar para eles? Eu falei, Senhor, é com o Senhor. E eu lembro que eu ministrei uma palavra em Tiago, lembro até hoje a palavra, olha que Deus é bom. Ministrei uma palavra em Tiago, e quando eu estava ministrando de cabeça baixa, porque a vergonha era muita, um medo olhando para mim, e comecei a ministrar para aquela palavra. Na hora que eu terminei de ministrar a palavra, eu ergui minha cabeça. Na hora que eu ergui minha cabeça, 2 dos pastores estavam constrangidos e chorando. Eu falei, tá pega, deu certo. E eu fiquei feliz, porque eu vi o Espírito de Deus agir. É isso que eu quero trazer para os irmãos. Sabe de uma coisa? Toda vez que você é desafiado, talvez pelo pastor, por mim, abra uma célula, irmão. Aí você olha, pastor, eu não sei se eu estou pronto. Você não está pronto, mas Jesus que está em você está prontinho. Só permite. Não olha para você, olha para Cristo. Deixa Cristo te usar. Ele vai te usar. Ele vai. Creia nisso. Desfrute desse momento. É lindo, cara. É poderoso. E você vai começar a ver seus frutos. Não importa o tempo dos frutos. Os frutos vão vir. Não paralisa. Pastor, eu vou falar para alguém do encontro. Vamos falar que o encontro já está batido. Que todo mundo já falou de encontro. Meu irmão, esse é os desígnios do maligno tentando paralisar a obra da igreja. Se você crê que é Cristo convidando uma pessoa para o encontro, ela vai para o encontro. Saiba disso. Se você crê que é Cristo convidando ele para ir na sua célula que você está abrindo, que não tem ninguém, ele vai, sabe por quê? Porque não é o convite do José, da Maria e do João, é o convite do Filho de Deus, chamando ele para receber uma palavra ao coração dele. Amém, irmãos? Estão entendendo? Esse é um mistério. Essa é a palavra de Colossenses. Essa é a revelação que habita dentro de você nesse tempo. Deus escolheu habitar dentro de você, com a nossa imperfeição toda dentro de você. Aleluia. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vô-lo conceda. Tudo. Senhor, eu tenho medo, eu te dou coragem. Senhor, eu não sei se eu estou pronto, eu te capacito. Senhor, eu não sei se eu tenho a palavra, eu te dou a palavra. Senhor, e na hora de orar, será que eu consigo? Eu oro com você. Percebe? Tudo que me pedir em oração, eu te concedo. Avance, para de olhar para você, olha para aquele que tem todas as coisas sobre a sua vida. Aleluia! E foi Ele que te escolheu. Saiba disso, você está aqui nessa noite, Jesus te escolheu. Olha para o seu irmão e fala: irmão, Ele te escolheu para você dar fruto. Aleluia, Ele te escolheu. Ele te escolheu. Senhor, nessa noite, Ele quer dar a cada membro do corpo que se lembre da aliança dEle com você. Durante o louvor o irmão falou, nós temos uma aliança que é eterna, perfeita e que não se muda nunca mais. A aliança do amor de Deus sobre nós. Essa aliança não muda. E sabe de uma coisa? Quem fez a aliança foi Ele. E Ele é fiel e justo para não mentir, não se arrepender e não nos enganar. Por isso nós confiamos na aliança dEle. Lembre dessa aliança para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Segundo lugar, o maligno deseja o quê? Anestesiar os membros da igreja. Segundo o desígnio, ele quer tirar primeiro o Cristo do centro. E quando ele tira o Cristo do centro, ele faz o quê? Ele gera uma anestesia nos membros. De que forma? Através do quê? Dos clérigos e dos leigos. Preste atenção nisso. Quando a igreja surge, o que Roma determina? Que somente uns seriam usados. O resto da igreja faria o quê? Ouviria a palavra e ficaria sentado. A unção estava só sobre a vida de alguém. O resto estaria para assistir. É isso que eles fizeram. Ou seja, o único que tem poder, o único que pode fazer coisa é quem no nosso tempo? Pastor. Porque quando ele separa alguém clerical e alguém leigo, ele está falando o quê? Que nós somos incapazes de realizar uma obra. Todas as vezes que nós temos essa visão, nós anulamos o mover do corpo de Cristo para avançar. E talvez essa visão não esteja somente na liderança, em alguns lugares como estão. Muitas vezes essa visão está dentro do seu coração. Quantas vezes você parou e pensou que a oração do pastor tem mais eficácia do que a sua? Quantas vezes você se anulou de agir, se anulou de ministrar a palavra para alguém, esperando que o pastor orasse ou fizesse aquilo que você precisa fazer? Muitas vezes nós paralisamos a obra com expectativa que o líder faz. Eu quero lembrar uma coisa para você: você é ministro e sacerdote do Deus vivo. A mesma unção que está na vida de um está na vida do outro. O mesmo poder que opera em um opera no outro. Nós somos um corpo. Eu estou falando que existem posições, sim, de liderança, mas de eficácia do Espírito Santo todos habitam da mesma forma. Amém, irmãos? A mesma oração que eu faço, você faz. A mesma oração que a minha é ouvida, a sua também é. A mesma maneira que Deus escuta a minha, escuta a sua, não tem diferença. Não importa se ele tem 20 anos de igreja, se ele acabou de se converter. A oração é a mesma, ouvida da mesma forma pelo mesmo Deus. Porque as coisas não estão em nós, estão em Cristo. Amém, irmãos? Mas isso é um desígnio de quem? Do maligno colocar isso no seu coração. Se orar não vai funcionar. Porque se você aceitar essa verdade, o que vai acontecer? Você vai paralisar. E o diabo, mais uma vez, vence. Porque quando nós paralisamos, uma vida não é alcançada. Uma pessoa não é curada. E talvez seja a última oportunidade que ela tenha de receber um milagre. E Deus queria gerar através de você. Precisamos ter um coração de vez em quando de Maria. Jovem, 15 anos, virgem,
E o Espírito de Deus fala: eu vou te colocar o Filho de Deus no seu ventre. Ela falou: eis-me aqui. Nem sabia como ia ser a gestação, sabia que seria perseguida, porque não era casada, mas o primeiro input dela falou: eis-me aqui, usa-me. Nós precisamos ser ousados e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa minhas mãos, usa minha palavra, usa minha boca. Eu não sei o que eu vou dizer, mas o Senhor vai falar através dos meus lábios. Quantos creem nisso? Aleluia! O Senhor vai te usar, irmão, mas você precisa crer e avançar. Não permita que o inimigo vença, não permita. Terceira coisa, minimizar a importância do nosso trabalho. Muitas vezes a gente anda por um sistema de comparação e nos sentimos ineficientes sobre o que fazemos. Talvez nós fazemos alguma ação dentro da igreja e a gente minimiza o nosso trabalho. Se eu limpo, eu não sou eficiente. Meu trabalho não é visto. Ninguém percebe o que eu faço. Isso é voz do inimigo sobre você. Ninguém percebe o meu movimento. Talvez eu tenha uma célula, quero começar uma célula, mas eu tenho 2 pessoas. Não minimize o seu trabalho. Talvez eu consiga levar só uma pessoa no encontro, ou só uma pessoa no jantar. Não minimize o seu trabalho. Não se compare, não compare seu trabalho com o de ninguém, porque isso é um desígnio do quê? Do maligno. Ah, pastor, eu só faço o pão da ceia. Dando exemplos, tá, irmãos? Sobre as nossas ações. Sabe, talvez você perceba isso, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não fizer isso, ninguém faria. Talvez você perceba, mas eu só ia contribuir passando um pincelzinho ali. Eu não sei pintar. Eu não sei pintar. Não menospreze o seu trabalho. Eu não sei cuidar. Não menospreze o seu trabalho. Eu não sei fazer isso da maneira que os outros fazem. Tudo bem, não menospreze o seu trabalho. Amém, irmãos? Isso é o desígnio do inimigo, paralisando você. Você acha que alguém começou excelente no que faz? De verdade você acredita nisso? Alguém começou já sabendo o que faz? Ninguém. Pequenos começos construíram grandes ministérios. Talvez você seja um auxiliar, está tudo certo, mas vai chegar o tempo de liderança. Mas não menospreza a sua posição. Não vai ter a situação perfeita. O tempo perfeito é hoje, não é amanhã. Deus nos dá a possibilidade de capacitar no meio da caminhada. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita escolhidos. E quem são os escolhidos? Os que determinam fazer. Então olha para o trabalho da sua mão. A sua habilidade é importante para o corpo. Saiba disso. Seus talentos são importantes para o corpo. Se não é um irmão fazer isso ou aquilo, essas coisas não aconteceriam. Talvez o nosso gourmet chame a atenção de pessoas. Não menospreze o trabalho de vocês. Não menospreze o trabalho do louvor. Não menospreze o trabalho de recepção. Não menospreze o sorriso que Deus te deu e talvez a habilidade de cativar pessoas. E dê a paz do Senhor quando eles entrarem. Deixa Deus te usar dentro do ministério. É importante a sua habilidade. Os cafés atraem pessoas. Só gosto daquela igreja por causa daquele café, como é bom. Não menospreze a sua habilidade. Deus te usa em todos os lugares, das formas mais malucas que você nem pensou. Lembra disso. Não deixe o inimigo falar o que você faz é pouco, porque o pouco que você faz é muito na presença de Deus. Amém? 5 pães e 2 peixes, pouco demais para 5.000 homens, não é verdade? Mas na mão de Deus, 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000, mais mulheres e mais crianças. Olha para sua mão, enxerga as suas habilidades aí, é pouca? Sem problema, nas mãos do Senhor Ele vai multiplicar. Aleluia! Pastor, eu só sei falar de um versículo, é pouco, mas nas mãos de Deus Ele multiplica. Pastor, eu só sei fazer um tipo de oração, é pouco, nas mãos do Senhor Ele multiplica as suas orações. Ele que dá a palavra, Ele que enche tua boca, é Ele que te usa, filho. Apresenta um pouquinho para Ele. Pastor, 10% é pouco isso, Ele multiplica os 90%. Creia, esse é o Deus.
nosso Pai, a qual nós servimos. Não deixe o inimigo roubar isso do seu coração. Não permita isso. Não permita. Avance na obra. Avance. Tem uma história. Certo homem morava perto da praia. E um dia ele andando pela praia, ele viu um vulto. Estava amanhecendo, ele viu um jovem. E aquele jovem pegava as estrelas do mar que as ondas traziam e jogava de novo para dentro do mar. E ele ficou olhando de longe, falou, nossa. E aí a onda vinha, trazia mais umas 10, 15 estrelas do mar, ele ia lá, pegava uma e jogava dentro. E ele ficou fazendo isso o tempo inteiro. E chegou uma hora que aquele escritor olhou para aquele jovem e falou, filho, vem cá, presta atenção no tamanho da orla. Olha o tamanho dessa praia. Você acha que esse trabalho que você faz está mudando alguma coisa? Olha quantas estão morrendo, que a ressacada continua a jogar para fora. Ele parou e deu um sorriso para o escritor e falou, é verdade, mas também há uma verdade. Essa que eu joguei para dentro, essa foi salva. Talvez a gente olhe para a multidão nessa cidade e fala, minha célula, meu trabalho é pequeno demais. Deixa eu falar uma coisa para você, pelo menos da multidão, 2, 3, 4 na sua mão, foram salvas. Não menospreze o seu trabalho, filho. Não menospreze o seu trabalho. Para de olhar em mansidão e começa com o pequenininho que Deus colocou na tua mão. Está na hora da gente avançar e fazer aquilo que o Senhor determinou para nós fazermos nesse tempo. Amém, igreja? Quantos creem nisso? Toda vez que você tentar paralisar, o Espírito de Deus vai trazer uma estrelinha do mar na sua cabeça. E você vai lembrar dessa história. Pelo menos essa está salva. Pelo menos essa está salva. Quantas pessoas através da sua vida conheceram a Deus? Lembra disso. Talvez você salva um camarada e esse cara contagia uma multidão de 1000. Não despreze os pequenos começos. Talvez o seu cuidar com uma criança ali dentro do ministério infantil, ela se torne um pastor de uma grande igreja. Não menospreze o seu trabalho. Amém, irmãs? Olhem com isso com muito zelo, com muito amor. Vocês estão cooperando com a história do reino dos céus. Aleluia. Quarto processo, nos fazer pensar que nós teremos todo o tempo do mundo. Esse é o último e grande engano do diabo. Eu tenho a vida inteira para fazer isso. Eu não preciso começar hoje. Eu posso começar amanhã. Sabe de uma coisa? Eu até gostei da palavra do pastor. Eu acredito que Cristo está em mim, sim. Eu acredito que o meu trabalho não é pequeno. Eu acreditei nisso. Gostei dessa palavra dele. Creio que eu tenho o mesmo poder para orar, a mesma unção que ele tem. Eu creio nisso também. Mas sabe de uma coisa? Vou começar isso só daqui 3 meses. Ano que vem eu começo. Daqui 6 meses eu começo. Não permita que o inimigo coloque na sua cabeça que é cedo demais para começar. Não permita. Quando o Senhor traz uma realidade ao seu coração, nós precisamos avançar. Toda vez que a gente negocia o tempo de Deus, não vem de você, vem de quem? Do inimigo, porque ele brecou a obra na onde? Na sua vida. E aquele tempo que você está esperando para começar, pessoas estão se perdendo. As conexões que Deus preparou para você estão indo embora. As pessoas estão se perdendo, casamentos estão acabando, pessoas estão sendo entregues a toda a sorte de azar e de roubos e de mentiras. Sabe por quê? Porque nós pensamos que temos todo o tempo do mundo para começar a fazer a obra. A palavra do Senhor diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Nós não sabemos o dia, nem a hora e nem como vai acontecer. Talvez Jesus está voltando daqui 2 minutos. Talvez o Senhor Jesus está voltando daqui um dia. E talvez você ache que tem todo o tempo do mundo. Talvez o Senhor requeira a nossa alma amanhã. Talvez o Senhor nos leve para outro plano em tempo breve. Não retarde o processo que Deus impulsionou ao seu coração, filho. Porque isso não é voz do Senhor, é voz do maligno paralisando o seu ministério.
Não permita. João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aproveite enquanto é dia. Aproveite enquanto é tempo. Olha para a sua vida e vê o quão bom é o Senhor com você. Olha para a sua vida e vê o quanto o Senhor te transformou, o quanto Ele te preserva, o quanto Ele te guarda, o quanto Ele te prospera. Observe o favor de Deus para Ele. O que você está esperando? Não espere mais, irmão. Avance, multiplique, crie coragem, participe de uma célula, invista numa célula na sua vida, invista em pessoas no encontro, chame pessoas para isso, seja um evangelista nato. Pega esse convitinho, que parece um convitinho de uma noite de massas, mas entenda que isso vai ser o encontro de uma pessoa em Cristo. Tenha os olhos, não paralisa a obra do Senhor na sua mão, filho. É as estratégias que o Senhor está dando para nós nesse tempo, e se nós estamos tendo essa revelação, nós precisamos avançar. Nós não fomos feitos para ficar sentadinho esperando a obra, a volta do Senhor. Sabe de uma coisa? O Senhor, não que Ele tenha um tratamento diferente, mas para qualquer pessoa que você perguntar que está ativa na obra, ela tem um poder de ser tocado pelo Senhor de maneira muito mais poderosa nas áreas da sua vida. Toda vez que você serve o Senhor, te guarda e te zela de uma forma preciosa. Isso é inacreditável como acontece. Sabe por quê? O recurso é dele. Ele não espera que nós sejamos abalados, porque quando Cristo foi enviar discípulos, Ele disse: se beber algo mortífero, não te causará dano. Se você pisar numa cobra, numa serpente, no escorpião, você não será picado, e mesmo que for, não morrerás. Não leva nada no seu bolso, sabe por quê? Porque de comer, de beber e de vestir eu te dou. Percebe isso? Essa é a promessa do Senhor. E quando você está na linha de frente, o Senhor te guarda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Só que esse atingido, você está no campo de batalha, você não está na sua casa. Você está agindo. Mas a graça não é para todos? É, sim, mas a recompensa é para os que avançam. Há uma diferença de recompensa e de herança. Muitas vezes nós olhamos, temos a mesma herança, cada um de nós temos a mesma herança, mas nós temos recompensas diferentes, de acordo com as nossas obras. Avance em favor do reino, avance em favor do reino, deixa Deus te surpreender nesse tempo, amém, meus irmãos? Eclesiastes 11:3 diz: estando as nuvens cheias, derrama os aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ela ficará. O que essa palavra está dizendo? Que depois que uma árvore cai, ela não consegue se levantar mais. Depois que ela tomba, ela não consegue brotar em outro lugar. Lembre-se disso. Há o tempo da chuva sobre a sua vida. Não permita que a árvore do seu ministério caia. Não permita. Avance, se desafie, permita Deus ser Deus na sua vida, amém, irmãos? Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, Deus tem um ministério na sua mão, avance, aleluia, avance. Deus tem nos plantado em lugares estratégicos, eu continuo falando isso para os irmãos. Deus plantou você no lugar estratégico. Deus tem adubado o lugar estratégico que você está plantado. Avance. Avance. Você não está lá à toa. Fale de Deus, fale de Cristo. Convide Ele para a sua casa, para a sua célula, filho. Você tem um poder de transformação na sua volta e não está usando. Não está usando. O Senhor te conecta com pessoas todos os dias para você poder mudar a história delas. E você não está percebendo ainda. Você não está percebendo. Sabe por quê? Porque isso é um desígnio do maligno sobre nós, sobre a igreja.
não tem a ver com você, tem a ver com o inimigo. Mas quando o ladrão é descoberto, nós amarramos e prendemos ele. Nós amarramos, não seremos roubados mais. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que está na tua mão, faz, agora. Porque quando a gente morrer, não serve para nada. Foi embora o nosso diploma, foi embora o nosso ciclo de relacionamento, foi embora os amigos, foram embora todas as coisas, se acabaram, porque nós não usamos o que tinha na nossa mão nesse tempo. Aleluia. Existem milhares de irmãos no nosso país que estão paralisados, milhares. Eu fico pensando, se uma igreja como a nossa, e se nós fizéssemos uma conta bem baixa aqui nessa noite, uma conta mínima, teria pelo menos aqui 30 casas. É isso, contando os casais, 30 casas. Faz uma conta brincando. Se hoje o Espírito de Deus tocar na sua vida, que já tocou, e você permitir Ele te usar com aquilo que você tem, daqui exatamente 3 meses, existem mais de 350 pessoas alcançadas. Com número de 30 casas, no mínimo, jogando 10 por casa, 300 pessoas, 10 por casa. E quem já se envolveu no movimento de abrir sua casa para pregar a palavra, sabe que não vão 10, vão 15, vão 20, depois de um tempo de 6 meses, tem 20, e aí já são 600 pessoas podendo ser impactadas pela nossa vida. Pense nisso. Só falta o quê? O seu sim para Deus, porque o recurso, o poder, a habilidade, tudo vem dele. Fala sim para Deus nesse tempo. Talvez você não precise ficar a vida inteira fazendo isso. Faça 1 ano e você vai ver Deus te usar na vida de 10 e de 20 pessoas. E aí esse lugar vai ficar pequeno demais para a multidão que o Senhor deseja fazer através da sua vida. E se esses 600 se impactarem e fizerem mais 10, são 6.000. E se os 6.000 fizerem mais 10, são 60.000. E a conta de Deus e a igreja crescia em número, em graça, em favor, todos os dias na Bíblia. Atos dos Apóstolos. Eles entenderam esse chamado. E nós também entendemos esse chamado. Amém, meus irmãos? Toda paralisia, quero lembrar, não vem de você, vem do maligno. Toda vontade de não fazer, não procede de você, procede do maligno. Então para de se acusar. Não se acuse. Saiba que havia uma força contrária te impedindo para o desígnio de Deus prevalecer. Mas nessa noite, quando nós sabemos que havia uma oposição, nós lutaremos contra. Amém, irmãos? Nós vamos declarar a verdade do Senhor sobre as nossas vidas, que nós somos frutíferos, que nós somos prósperos, que nós alcançaremos vida, porque o chamado do ID, pregar o Evangelho, é para todos os filhos de Deus. Todos que se achegaram a Cristo receberão o mesmo chamado. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. E colocará a mão sobre eles, e eles se curarão. Vocês libertarão, expulsarão demônios. Quando vocês tocarem sobre eles, eles receberão o Espírito Santo e orarão em línguas. E os sinais acompanharão os que creem. Quantos creem aqui nessa noite? Há sinais para você. Mas na paralisia eles não aparecem. É na ação que eles aparecem.